A Argentina foi à falência 9 vezes. 9. É o recorde absoluto da história econômica moderna, e o 10º calote pode estar chegando. Até o final deste vídeo, você vai entender exatamente por que nações inteligentes entram em colapso financeiro repetidamente, e vai reconhecer os mesmos sinais de alerta aparecendo agora no Brasil. Em 1913, a Argentina era o 8º país mais rico do mundo, com renda per capita maior que a da França e da Alemanha. Hoje, tem inflação de 3 dígitos e metade da população abaixo da linha de pobreza. Esta não é uma história de incompetência, é uma história de escolhas, e de como cada geração acredita ser diferente das anteriores. Fique até o final. O que aconteceu nos últimos 18 meses com Milei é a parte que ninguém está contando corretamente. Em 1913, a Argentina tinha uma renda per capita de aproximadamente 3.700 dólares internacionais, comparável à Suíça e superior à Itália. Era o maior exportador mundial de carne bovina e o segundo maior exportador de trigo. Imigrantes europeus chegavam em levas, fugindo das guerras e buscando prosperidade nas pampas. Buenos Aires era chamada de Paris da América do Sul. Não como metáfora barata, mas como descrição real de boulevards, teatros de ópera e cafés literários frequentados por intelectuais de todo o mundo. O país tinha tudo: terra fértil, clima favorável, população educada, integração ao comércio global. E então, sistematicamente, foi destruindo tudo isso. A pergunta não é como a Argentina caiu. A pergunta é: por que ela não conseguiu parar de cair? Os 9 calotes argentinos não foram acidentes. O primeiro veio em 1827, apenas 16 anos após a independência. O segundo em 1890, durante a crise do Barings Bank, quando a Argentina estava tão endividada que quase quebrou um dos maiores bancos do mundo, forçando o Banco da Inglaterra a intervir. Depois vieram 1951, 1956, 1982, 1989, 2001, 2014 e 2020. Cada crise tinha seu próprio rosto, sua própria retórica. Mas o padrão era sempre o mesmo: gastos públicos crescendo além da receita, financiados por dívida ou emissão monetária, seguidos de ajuste brutal que a população não aceitava, seguido de novo governo prometendo que desta vez seria diferente. Este ciclo durou 200 anos e ainda não terminou. Para entender a Argentina, você precisa entender Juan Domingo Perón. Não como figura histórica distante, mas como força viva que ainda governa o país 70 anos depois de sua morte. Perón chegou ao poder em 1946 com uma proposta simples e devastadoramente eficaz. O Estado argentino existe para distribuir riqueza, não para criá-la. Ele nacionalizou estradas de ferro britânicas, estatizou a produção de petróleo, criou um sistema massivo de proteção trabalhista, tudo financiado pela riqueza acumulada nas exportações agrícolas. A população adorou. As reservas do Banco Central despencaram. Quando Perón foi deposto em 1955, a Argentina já estava no caminho que percorreria para sempre: prometer mais do que pode entregar, financiar com dívida, colapsar, repetir. A economia peronista funciona como uma droga. O primeiro efeito é sempre prazeroso. Gastos públicos aumentam, salários reais sobem, consumo explode. A população sente que o país finalmente está trabalhando para ela. O problema é que essa riqueza não é gerada. É redistribuída de reservas existentes ou emprestada do futuro. Economistas argentinos têm um nome para isso: La Fiesta. Cada governo peronista começa com uma festa, e a conta sempre chega. O que torna o peronismo psicologicamente irresistível é que a dor vem depois, não durante. E quando a dor chega, o próximo líder peronista já tem a explicação pronta. A culpa é dos especuladores,
dos imperialistas, do FMI, dos ricos que não pagam impostos. A narrativa de perseguição nunca falha porque nunca tem que ser provada, só precisa ser acreditada. Mas aqui é onde fica verdadeiramente perturbador. E isso está chegando na próxima cena. O calote de 2001 foi o momento em que o mundo olhou para a Argentina e não acreditou no que via. Em dezembro daquele ano, o país tinha a maior dívida soberana já reestruturada na história, 95 bilhões de dólares. As agências bancárias foram vandalizadas. Cidadãos quebraram caixas eletrônicos com martelos. O governo decretou o corralito, congelando todas as poupanças. Em 10 dias, a Argentina teve 5 presidentes. O presidente Fernando de la Rúa foi evacuado de helicóptero do telhado da Casa Rosada, enquanto a multidão queimava carros nas ruas. Mais de 30 pessoas morreram nos protestos. A moeda foi desvalorizada em 70% da noite para o dia. Famílias de classe média argentina que tinham economias em dólar acordaram com pesetas sem valor. Isso não foi má sorte. Foi o resultado previsível de uma trajetória específica e rastreável. A trajetória até 2001 não foi acidente, foi equação. O governo de Carlos Menem, nos anos 1990, pareava o peso ao dólar numa política chamada convertibilidade, criando a ilusão de estabilidade. A inflação caiu, o consumo subiu, investimento estrangeiro entrou, e o governo, confiante na âncora cambial, passou a gastar como se as regras da aritmética não se aplicassem a ele. O déficit fiscal cresceu, a dívida cresceu, as exportações caíram. Quando o câmbio ficou insustentável, o sistema colapsou de forma catastrófica, porque a ancoragem tinha permitido que a doença crescesse em silêncio por anos. Aqui está uma lição que economistas brasileiros conhecem bem. Âncoras cambiais artificiais não eliminam desequilíbrios fiscais. Elas os escondem até que se tornam insuportáveis. Soa familiar? Deveria. Agora vamos à parte que a maioria dos vídeos sobre a Argentina ignora completamente. O experimento Milei. Javier Milei ganhou as eleições de novembro de 2023 com uma proposta radicalmente diferente de qualquer coisa que a Argentina tinha visto. Ele não prometeu uma festa melhor. Prometeu acabar com a festa. Cortes de 50% nos gastos do governo federal. Extinção de ministérios inteiros. Demissão de mais de 70 mil servidores públicos. Desregulamentação acelerada. E a proposta mais controversa de todas, eliminar o Banco Central argentino e dolarizar a economia. Milei é economista austríaco de formação, fanático declarado por Hayek e Rothbard, e usa o vocabulário da teoria libertária com a intensidade emocional de um pregador evangélico. Ele chamou o Banco Central de excremento em debate televisionado para milhões de argentinos. O que Milei fez nos primeiros 12 meses de governo foi, em termos técnicos, extraordinário. Ele transformou um déficit fiscal primário de 5% do PIB em superávit de 0,3%, a maior consolidação fiscal em um único ano na história argentina. A inflação mensal, que chegou a 25% em dezembro de 2023, caiu para menos de 4% em outubro de 2024. As reservas internacionais do Banco Central saíram de território negativo. O risco país argentino, que estava acima de 2.400 pontos, caiu para abaixo de 800. Por esses números, o ajuste Milei foi um sucesso técnico sem precedentes na América Latina. Mas aqui está o que os números não mostram, e é aqui que a análise real começa. O custo social do ajuste Milei é real e profundo. O salário real argentino caiu 30% nos primeiros 6 meses do governo. A pobreza, que já era de 40%, subiu para 55% no primeiro semestre de 2024. Fecharam mais de 20 mil empresas no primeiro trimestre. O consumo interno desabou. Hospitais públicos relataram falta de medicamentos essenciais. As obras públicas pararam. E isso é exatamente o que Milei prometeu. O ajuste ia doer.
O que está genuinamente em disputa não é se o ajuste aconteceu, mas se ele é sustentável politicamente e se os ganhos na inflação vão se traduzir em recuperação real para a população ou apenas em estabilidade para os credores internacionais. O experimento ainda não terminou e pode não terminar bem. O que você está prestes a ouvir nos próximos 60 segundos é o núcleo desta análise, a parte que a maioria das pessoas nunca chega a ver. Vamos colocar Brasil e Argentina lado a lado em 4 métricas específicas que antecederam cada colapso argentino. Primeiro, dívida pública bruta como percentual do PIB. Argentina em 2001, 62%. Brasil em 2024, 88%. Segundo, gasto primário do governo federal como percentual do PIB. Argentina em 1999, 23%. Brasil em 2024, 20% e crescente. Terceiro, proporção de receita federal consumida pelo pagamento de juros da dívida. Argentina em 2000, 22%. Brasil em 2024, 35%. Quarto, taxa de crescimento do crédito doméstico nos 5 anos anteriores à crise. Argentina, 1996 a 2001. Crescimento de 40%. Brasil, 2019 a 2024. Crescimento de 78%. Mas os números brutos não contam a história inteira. O Brasil tem vantagens estruturais reais que a Argentina não tinha. O real flutua livremente. Não há âncora cambial artificial para esconder desequilíbrios. O Banco Central Brasileiro tem independência formal desde 2021. A economia é muito mais diversificada, com setor industrial e agronegócio robusto. E o Brasil tem o Tesouro Direto, um mercado doméstico de dívida muito mais profundo que o argentino, o que significa que a dependência de credores externos é menor. Esses não são detalhes menores. Eles significam que o Brasil tem mais margem antes do precipício. O problema é que mais margem não é o mesmo que imune. E o Brasil tem consistentemente usado essa margem não para construir resiliência, mas para comprar tempo político, que é exatamente o que a Argentina fez em cada um dos seus ciclos. Aqui está a revelação central que este vídeo existe para comunicar e que vai mudar como você lê qualquer notícia fiscal a partir de hoje. A Argentina nunca quebrou por causa de um único erro catastrófico. Ela quebrou 9 vezes por causa de um padrão comportamental repetido que os economistas Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff chamaram de "Desta vez é diferente", o título do livro mais importante já escrito sobre crises soberanas. O padrão tem 5 etapas. Etapa 1. O país descobre que pode tomar emprestado barato porque os mercados estão otimistas. Etapa 2. O governo usa esse crédito para financiar gastos que não teria feito com receita própria. Etapa 3. Os gastos criam popularidade, que cria incentivo para mais gastos. Etapa 4. Analistas que alertam são chamados de catastrofistas, de agentes do mercado financeiro, de inimigos do povo. Etapa 5. O colapso chega de surpresa para todos, menos para os que foram silenciados nas etapas anteriores. O Brasil está atualmente na etapa 3, avançando para a 4. Há um mito persistente que precisa ser destruído, de que crises soberanas são causadas por choques externos imprevisíveis, pandemias, guerras, commodities. A Argentina usou cada um desses como explicação, e é verdade que choques externos aceleram crises. Mas o que a pesquisa de Reinhart e Rogoff de 800 anos de dados mostra é que países com fundamentos fiscais sólidos absorvem choques externos. Países com déficits estruturais são destruídos por eles. A pandemia de 2020 foi um choque externo. O Brasil saiu dela com dívida pública 15 pontos percentuais do PIB mais alta do que entrou, e sem nenhum plano crível de como reduzi-la. A Argentina de 2020 usou a pandemia para justificar seu 9º calote. O Brasil de 2020
Usou a pandemia para expandir gastos permanentes com base em receitas temporárias. O mesmo mecanismo executado de forma mais elegante. Existe outro mito igualmente perigoso, o de que o problema é exclusivo da esquerda ou da direita. No Brasil, há uma tendência de associar risco fiscal com governos petistas e responsabilidade fiscal com governos de direita. A Argentina destrói essa narrativa completamente. Menem era de direita e aumentou a dívida de 35% para 62% do PIB. Kirchner era de esquerda e usou a bonança das commodities para criar gastos permanentes. Macri era liberal e pediu ao FMI o maior empréstimo da história da instituição, 57 bilhões de dólares, que o país não conseguiu pagar. No Brasil, o teto de gastos foi criado por Temer e furado por Bolsonaro antes de ser substituído pelo arcabouço fiscal de Lula. O problema não é ideológico. O problema é estrutural. Um sistema político que premia quem gasta e pune quem economiza. O que o Brasil pode fazer concretamente? 3 lições operacionais da trajetória argentina. Primeira, regras fiscais valem apenas quando há custo político real para quebrá-las. A Argentina teve regras fiscais em papel que foram ignoradas consistentemente. O Brasil precisa de mecanismos automáticos de contenção, gatilhos que cortam gastos automaticamente quando a dívida ultrapassa determinados limiares, sem depender de vontade política. Segunda, a independência do Banco Central precisa ser defendida ativamente, não apenas declarada formalmente. Cada vez que o governo sinaliza que o Banco Central deveria facilitar o crédito por razões políticas, está reproduzindo exatamente o mecanismo que levou a Argentina à hiperinflação de 3.000% em 1989. Terceira, a reforma da Previdência e do gasto obrigatório não é opcional. No Brasil, gastos obrigatórios já consomem mais de 93% da receita líquida federal, deixando menos de 7% de margem para tudo o mais. A lição mais profunda da Argentina não é econômica, é psicológica. Por que pessoas inteligentes repetem os mesmos erros? A resposta está no que o economista comportamental Nassim Taleb chama de assimetria de payoff na política. O político que faz o ajuste fiscal correto colhe dor imediata e popularidade destruída. O político que adia o ajuste e aumenta gastos colhe popularidade imediata e deixa a conta para o sucessor. Este incentivo é universal e não depende de caráter individual. Não é que os presidentes argentinos eram incompetentes ou mal intencionados. A maioria era inteligente e patriótica. O problema é que o sistema político recompensa comportamentos que destroem a estabilidade fiscal de longo prazo. Mudar isso requer reformas institucionais profundas e uma população que entenda suficientemente bem a mecânica para exigir essas reformas em vez de aplaudir quem distribui mais. O futuro da Argentina com Milei ainda é genuinamente incerto. E qualquer análise honesta precisa admitir isso. Ele pode ter conseguido quebrar o ciclo, ou pode ter apenas comprado tempo antes do 10º calote. O que sabemos é que o experimento está sendo monitorado por economistas do mundo inteiro porque, se funcionar, vai provar que democracias podem fazer ajustes estruturais brutais sem desmoronar. Se falhar, vai confirmar o que os pessimistas dizem há décadas, que o populismo é um vício do qual nenhuma democracia recupera facilmente. O Brasil não está na beira do precipício hoje, mas está caminhando em direção a ele. Não em corrida, mas de forma constante. 1% do PIB em déficit extra por vez, uma exceção constitucional de cada vez, uma PEC da emergência de cada vez. A distância até a beira depende de escolhas que precisam ser feitas agora, não depois que a crise já chegou. 3 conclusões que você deve levar desta análise. Primeiro, crises soberanas não acontecem de repente. Elas crescem durante anos em silêncio, enquanto os alertas são ignorados por conveniência política. O Brasil tem mais margem que a Argentina tinha, mas está usando essa margem de forma idêntica à Argentina. Usou a dela. Segundo,
O problema não é ideológico, é estrutural. Qualquer governo, de direita, esquerda ou centro, que promete entregar mais do que arrecada sem cortar, outra coisa está reproduzindo o ciclo argentino. Terceiro, a diferença entre um país que quebra e um que não quebra é, invariavelmente, a qualidade do debate público sobre essas questões e a capacidade da população de exigir honestidade fiscal em vez de conforto narrativo. Agora, uma pergunta para você nos comentários. Você acredita que o Brasil está repetindo os erros da Argentina? Ou tem diferenças fundamentais que tornam o risco irreal? Participe do debate. E se este vídeo mudou como você vai ler as próximas notícias econômicas, inscreva-se, porque este canal existe exatamente para ter essas conversas.